polêmico? Tá na boca do povo? Parou a cidade? Os assuntos que estão bombando são destaque agora no Em Pauta. (18h37) aqui na Rádio Clube 98. A Marca da Informação já está na linha comigo e hoje, depois de um tempinho, está aqui no estúdio, aqui da Rádio Clube 98, professor Brás Paulo, que nos dá a honra e a alegria da presença. Boa noite, Brás, tudo bem? Boa noite, Matheus, boa noite, doutor Douglas. É muito bom estar aqui com vocês, viu? Show de bola. Como eu tô sozinho, eu vou me dar o prazer de tirar essa massa. É só pra quem tá nos assistindo, ó, tá cada um de um lado, viu, gente? E tem uma parede ali daqueles tijolos deitados. E tem uma parede no meio, né? E os tijolos tá deitados e não deixa nem nada chegar um pé do outro. Não passa não. E o doutor Douglas tá lá na casa dele, deu um pequeno pique de energia aí, doutor Douglas, mas já tá tudo normal, né? Boa noite. Boa noite, Matheus, boa noite, Brás, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube. É uma satisfação participar mais uma vez junto com vocês do programa Em Pauta. Bora lá, hoje a gente tem muito assunto para falar, começando então dessa situação que aconteceu lá na cidade de João Pinheiro. Se eu passar em cima de cachorro, nem olhe para trás, diz vereador de João Pinheiro. A reunião ordinária da Câmara Municipal de João Pinheiro, realizada na segunda-feira, foi marcada por um discurso estarrecedor por parte do vereador Eli Correia, ao se posicionar contra um projeto de lei que visa conscientizar crianças sobre os maus tratos contra os animais. O parlamentar chegou a defender a morte de um cachorro de rua e defendeu a carrocinha. Vamos reproduzir agora o trecho em que o vereador fala isso na reunião da Câmara. Senhor presidente, eu quero falar um pouco. Tem a palavra. Não, é porque esse negócio de cachorro está me incomodando. Porque na Rural Minas eu vi 3 pessoas morrer por problema de leishmaniose, cachorro e gato. Lá em casa tem 2, eu não tive coragem de matar. Já arranjei um para matar. E tem uns gatos que estão doentes lá, minha mãe com 90 anos. E eles ficam sobem no sofá junto com ela. E cachorro na rua não é lugar de cachorro em rua, não. Cachorro em rua tem que matar. E cachorro em rua aí, do jeito que vier toda a banda aí, ó, problema de doença, trazendo problema para saúde, para a população. Tem hora que, quando tinha uma carrocinha de cada cachorro aí, doente, morrendo, todo tipo aí, só não ficava aquele que tinha certeza que é saudável mesmo, sadio, senão o resto morria tudo. Então eu sou contra esse projeto. Eu tenho que falar, porque senão depois eles ficam aí no ar aí, essa bagunça aí. Já tá querendo acabar com os cavalos, que puxa a carroça e diz que isso aí é escravo. E toda a banda já tá acabando com isso já. Os coitados dos carroceiros que vivem a vida inteira buscando um areia, um cascaio, um trem, um dancinho, um trem, um outro aí para as pessoas, que vai acabar. Vai acabando com tudo. Cachorro em rua, pra mim, é perder tempo. Eu, se passar por cima do cachorro, não vai para trás. Parece que não tem dono. E cachorro em rua é proibido estar aí na rua tentando os outros. Pega um coitado aí, às vezes está doente, o cachorro pega aí, a pessoa até morre com mordido no cachorro. Principalmente nessas épocas que vai para meio de agosto, setembro aí, é a época que o cachorro fica doido, ficava louco, passava por aí dos outros, mordia qualquer um. A gente matar ele no tiro, na cacete, na carreira, nós matava os outros. Então isso aí tem que ter cuidado disso aí. Sou contra o projeto. Direito, Vossa Excelência, democracia dessa casa é importante. Coloca o projeto de lei 79/2020. E aí segue a reunião da Câmara Municipal. Como os senhores puderam ouvir, ele foi bem incisivo na defesa dele, na contrariedade dele, desse projeto que estava sendo colocado em pauta. Foi aprovado, graças a Deus, não graças a ele, porque, sinceramente, esse vereador, eu acho que ele exagerou na fala dele. Professor Brás. Rapaz, é uma indignação, é uma indignidade, um parlamentar, uma pessoa que foi votada, trazer para um plenário uma fala desse jeito, em pleno século XXI. Aonde nós estamos trabalhando é o cuidado animal, é a dignidade animal, não porque fosse melhores, não. É uma questão que cuidado animal é humanizar o próprio ser humano. E num tempo de pandemia, aonde os animais se mostraram extremamente companheiros, extremamente amigos, fundamentais para idosos e crianças que não podiam sair de casa, ouvir esse senhor que pese a idade dele, eu imagino que ele vem de uma outra realidade, um outro tempo, mas as pessoas têm que se adaptar. As pessoas têm que entender que a questão animal hoje é uma questão que não é eliminar o animal, é eliminar as causas. E a causa do animal na rua é a falta de cuidado das pessoas. O animal não está na rua porque quer, o animal não está na rua porque ele não tem o que fazer. O animal ele está na rua pela falta de cuidado das pessoas, de pessoas que adotam e não cuidam, pessoas que infelizmente elas acabam
dizendo que são amigas dos animais, mas na verdade elas não têm compromisso nenhum com esses animais. E é preciso deixar claro, esse vereador, inclusive, houve um pedido para cassação dele, pelo menos uma questão disciplinar ele tem que sofrer. Os colegas dele, embora ele tenha o direito de falar o que ele quer, ele inclusive ele é contra a própria lei que está em vigor hoje no país. O país hoje não admite mais esse tipo de tratamento a um animal, seja um cachorro, um gato ou outro. Mesmo os animais que trabalham, que são tracionados, que têm que fazer o seu trabalho, eles têm uma dignidade em si e eles têm que ser cuidados. Então eu fico assim, estarrecido. É inadmissível uma fala dessa nesse nosso tempo, em pleno século XXI, alguém dizer que vai atropelar um animal e não vai nem olhar para trás. Nós que, inclusive, seja com a ajuda da ASPA, individualmente, através de pessoas que fazem a ajuda, que são os cuidadores, a gente está fazendo campanha aí diariamente para conseguir pagar notinha, cirurgia, remédio de animais que estão doentes ou que estão perdidos nas ruas. Então, assim, é um desserviço a fala desse vereador e, em que pese ele ser um parlamentar, ele tem que reaprender o que é legislar e o que é ouvir aí a vontade do povo, sem dúvida. Doutor Douglas. Então, nós temos uma situação extremamente inconveniente, né? A fala dele poderia ter sido completamente evitada, não tinha necessidade de colocar essa situação, de estimular a matar animais. É completamente, assim, absurdo e estarrecedor, como foi colocado pelo Brás. Mas tem uma situação que a gente talvez coloca que ele se valeu disso, que é a chamada imunidade parlamentar. Até onde vai essa questão da imunidade que permite ao parlamentar, ao vereador, falar o que quiser? Será que ele estaria coberto por essa situação de imunidade, dizer essa sandice colocada de estimular, matar e nem olhar para trás dos animais? Será que ele estaria cobertado por essa imunidade? Eu entendo que não, até porque nós estamos diante de uma situação que ele está estimulando a prática de um crime, né? Hoje, a questão de maus tratos animais é tratada, tipificada como crime aqui no Brasil, e eu entendo que ele não estaria cobertado por essa situação e concordo plenamente com o que foi colocado pelo Brás, que se não for hipótese de cassação do vereador, como foi sugerido aí por algumas pessoas, no mínimo ele tem que sofrer alguma sanção, alguma pelo menos uma advertência por parte do Poder Legislativo de João Pinheiro para que mude esse posicionamento, essa forma rude e inconveniente de tratar os assuntos. O Brás até citou a respeito, um deputado federal, ele pediu a cassação do vereador de João Pinheiro que defende maus tratos a animais de rua. A fala do vereador de João Pinheiro, Eli Correia, defendendo maus tratos a animais abandonados, fez com que ele entrasse na mira do deputado federal Fred Costa, que pede cassação de seu mandato. Em reunião da Câmara da cidade na segunda-feira, como eu disse anteriormente, ele chegou a afirmar que se passar em cima de um cachorro nem olha para trás. Fred Costa é do Patriota de Minas Gerais e é autor da lei número 1095 de 2019, conhecida como Lei Sanção, que prevê o aumento na pena de pessoas que praticarem maus tratos contra animais domésticos ou silvestres. Em entrevista ao site JP Agora, o deputado afirmou que ter ficado horrorizado com a fala do vereador. Como autor da Lei Sanção, não posso admitir em hipótese alguma os maus tratos e principalmente partindo de um vereador, disse o político. Ele não só dá um péssimo exemplo, como demonstra que não pode exercer a função de parlamentar. Ele está completamente desconectado da realidade mundial e desafia toda a sociedade no momento em que inicia a prática de matar cães. Brás Paulo. Olha só, eu fico assim... Esse assunto ele mexe muito comigo, viu, Matheus? Porque eu trabalho nessa questão... Não é ontem, não. Eu cresci há muito tempo no ambiente rural e, diferente de todos os meus coleguinhas, meu pai nunca deixou eu pegar um estilingue para dar uma pedrada num passarinho. Então, eu não sei o que é crueldade com o animal. Na nossa casa era assim, se o animal era o cachorro, o gato, ele era tratado com aquilo que ele merecia. Não existia agressão. Se adoecia, nós não exterminava o bicho, não. A gente cuidava. Comprava remédio com toda a dificuldade, com todas as possibilidades que a pobreza oferecia. Então, quando a gente ouve uma pessoa dizer
que provocar dor num ser vivo, numa criatura de Deus, e que isso não a comove, sabe, isso é muito duro. E eu quero deixar claro para algumas pessoas que argumentam, mas e a criança e o idoso? Eu quero deixar claro, ajudo criança, ajudo idoso, sempre ajudei, faço questão. Só que a criança e o idoso, eles já têm várias estruturas e entidades e pessoas, e detalhe, eles sabem se manifestar, graças a Deus, quando tem um problema, pelo menos a maior parte deles, e os animais não. O animal, inclusive, quando ele é maltratado, se não for o vizinho, se não for alguém para dar a notícia, você não vai ficar sabendo, as autoridades não vão ficar sabendo. Então, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos realmente colocar aí uma questão que é muito séria. Patos de Minas, em termos de lei, ele está na vanguarda, tem a lei federal. O ano passado, uma lei que foi da dona Edmê, minha e de alguns outros vereadores, praticamente dá um pleno cumprimento àquilo que a lei federal coloca, e crime contra os animais tem que ser punidos. Pessoas que adotam e descartam, pessoas que são cruéis, pessoas que fazem qualquer tipo de, inclusive, apologia à crueldade com os animais, ou mesmo a chamada brincadeira com animais, essas pessoas, elas têm que ser punidas. Repito, o animal não tem culpa, o animal não sabe, ele não tem noção daquilo que um ser humano sabe. Então, aquele senhor que eu vi um exemplo dele, ele falou assim, às vezes a pessoa comete uma atrocidade com o animal, principalmente o cachorro, ele volta feliz de novo. Ele perdoa imediatamente aquela agressão, porque ele não tem essa percepção da maldade. Quem tem a maldade somos nós. Então, dito isso, eu espero que esse vereador sofra algum tipo de sanção, eu espero que ele tenha aí algum tipo de nota de repúdio, e concordo com o Douglas. O que nós chamamos de imunidade parlamentar não pode ser um salvo-conduto para transgredir leis. O vereador, ele transgrediu lei e confessou crime. Contratei uma pessoa para matar os cachorros lá de casa, para matar os gatos que estão doentes. Na verdade, ele está dando a omissão de socorro, porque se ele diz que é o dono e não cuida quando o animal está doente, vai sacrificar sendo que ele pode obter a cura, ele está sendo muito infeliz, está errado e está cometendo crime. Tem que ser punido. Doutor Douglas? Eu acho que chamou atenção na fala é a frieza com que ele trata do assunto, né? A forma assim... o animal parece que não é nada, né? Se eu matar um cachorro, atropelar, nem para trás eu olho. Ou seja, a forma fria, o rude com que ele trata do assunto, eu acho que é o que deixa as pessoas mais, como a gente diria, esbabacadas com a forma com que ele se pronuncia. Porque o início da fala, ele até não é de todo errado, porque ele está falando da preocupação com doenças que possam ocorrer. O problema é a solução a que ele propõe a resolver esse problema, que é matar os animais, ao invés do poder de sugerir que o poder público assuma posições para resolver esse problema de saúde pública de uma forma correta. A solução que ele propõe é matar os animais. É realmente algo deplorável e que merece todo o repúdio da gente e de toda a população. Agora a gente fala de um outro assunto, e esse assunto agora recente. Em reunião confusa, vereadores tentam aumentar seus salários e salário do prefeito e do vice-prefeito, consequentemente secretários. Projetos de lei foram colocados em pauta de surpresa e não foram disponibilizados para a imprensa. Ainda é necessário votação em segundo turno para aprovação final. 2 projetos de lei foram colocados em pauta de surpresa na sessão extraordinária da Câmara Municipal de Patos de Minas na tarde dessa quinta-feira, dia 22. Os 2 projetos prevêem o reajuste dos salários dos vereadores e do prefeito municipal. Os projetos não estavam na pauta enviada à imprensa. O Patos Notícias, durante a reunião, requereu a íntegra dos projetos, contudo, a assessoria de comunicação disse que só poderia disponibilizar após o encerramento. Às 18h10, após o fim da reunião, a Câmara dos Vereadores disponibilizou a íntegra dos projetos de lei. O primeiro, número 5.226 de 2021, estabelece o reajuste do salário dos vereadores em 5,45%. O segundo projeto, número 5.227 de 2021, prevê o reajuste de 5,45% do salário do prefeito, vice-prefeito, secretário municipal, procurador-geral e controlador-geral do município de Patos de Minas. Os 2 projetos contam com a assinatura dos seguintes parlamentares. O projeto de lei é assinado por Bartolomeu Ferreira, Daniel Amorim, Gladstone Gabriel, Itamar André, João Marra, Cabo Batista,
Carlito, José Eustáquio, Lázaro Borges, Mariquim das Bananas, Mauri da JL e Vicente de Paula. O que mais se estranha nesse sentido é ver os nomes de Gladstone Gabriel, João Marra, José Eustáquio, entre os demais nomes, porque os demais nomes citados aqui, eles não tinham consigo um discurso de renovação, mas esses 3 que eu citei, sim, utilizaram desse discurso para almejar a eleição. O projeto que prevê o reajuste dos vereadores foi aprovado em primeiro turno por 13 votos. Os votos contrários foram dos vereadores Elizabeth Maria do Nascimento e Silva, José Luiz Borges Júnior e Vitor Porto Fonseca Gonçalves. José Luiz, do Podemos, tentou pedir vista do projeto, 5.226 de 2021, em primeiro turno, mas foi impedido por alguns colegas que informaram que, pelo regimento interno, o pedido deveria ser feito antes do início da votação. Agora o texto está em vista para o segundo turno. A matéria a respeito do reajuste dos salários do prefeito, da vice e do procurador também está sob vista de José Luiz Borges Júnior. A próxima reunião ordinária ocorrerá no dia 29 de abril. E agora, como diz o ministro do presidente da República, Ricardo Salles, vamos aproveitar que a porteira está aberta, que está todo mundo preocupado com o Covid, e vamos passar a boiada, porque a hipocrisia está reinando nesta Câmara Municipal, professor Bras Paulo. Rapaz, eu vou te contar, viu? Eu pensei até que eu tinha lido a matéria errada, porque eu tinha lido essa matéria antes de vir pra cá, tava me atualizando. E falei, rapaz, mas não era nova política? Não era tudo novo, de novo? E vou te dar um detalhe. Acho interessante, não vou nem tratar do mérito. Eu vou dizer do seguinte, o que é o discurso para ganhar e o que é o discurso para governar? Porque, na verdade, não passa projeto para dentro, tá? Não passa um projeto para dentro da votação sem anuência da presidência da casa. Só para deixar claro. Então, quando eu olho todo esse processo e a forma como isso está sendo conduzido, e aí, inclusive, o aumento para o prefeito e para vice, eu fico extremamente curioso de saber se isso foi tratado com o prefeito, se não foi, se foi de repente um ato de uma generosidade para com o prefeito. Então, assim, é algo que eu não sei se a população tem essa percepção, justamente que a Câmara anterior praticamente ela não teve aumento. Toda aquela legislatura anterior praticamente não teve aumento, acho que não teve nenhum. Justamente porque sempre tinha uma crise, tinha uma questão, tinha uma situação, tem uma questão aí, uma problemática. Nós temos tantas questões colocadas, principalmente no meio de uma pandemia, onde qualquer coisa que a gente fala em termos de aumento, a não ser que seja o aumento da ajuda aí das pessoas que mais precisam, tudo assusta. E assusta muito. Então eu não vou nem falar de merecimento. O que me assusta no processo é que muitas vezes aquele que gritou, né? Eu acho que eu vou usar um exemplo bíblico. Aquele que acenou com as folhas no domingo de Ramos está gritando para matar Jesus e soltar o Barrabás, viu, Matheus? Antes de passar para o doutor Douglas, uma outra situação também. O que me assusta é não ter divulgado essa pauta desses projetos para a imprensa. Querer fazer na surdina, mas com as redes sociais hoje isso não é possível. E não. O vereador José Luiz pediu vistas, mas talvez por não ter o conhecimento necessário de como a Câmara Municipal funciona, agora o projeto está nas mãos dele, pediu vistas, mas agora o segundo turno. Doutor Douglas. Então, na verdade foi uma surpresa, né? Porque na terça-feira eu estava trabalhando normal, abri o Facebook, uma reunião extraordinária da Câmara na terça-feira. Hoje, novamente, outra reunião extraordinária. Eu falei, gente, que coisa estranha. 2 reuniões extraordinárias, com diferença de 2 dias. Daí peguei, fui acompanhar um pedaço da reunião e percebi que estava sendo colocado em votação reajuste de vencimentos do serviço público. Como foi colocado no início da matéria, a transmissão estava realmente ruim e eu não conseguia acompanhar inteiro a reunião, até pelos piques que estavam dando, que a gente não conseguia acompanhar o raciocínio. Mas um voto interessante, eu achei bastante coerente da parte do vereador José Luiz, foi a questão de colocar em votação um reajuste em um momento de crise econômica e pandemia que a gente vive agora, né? A gente tem uma situação de dificuldade e não soaria, ele até colocou, houve um questionamento de alguns vereadores, mas é legal, houve parecer positivo pelo reajuste,
e ele foi colocado. Talvez até seja legal, mas eu não considero moral nesse momento a gente votar um reajuste para o serviço público nesse momento. Foi a colocação que foi colocada. O que mais surpreende talvez seja a questão de não ter colocado um tempo hábil para as pessoas conhecerem e se aprofundarem melhor a respeito do assunto, né? A necessidade de votar tão rapidamente, eu não sei se teria algum prazo que estaria sendo superado, talvez o Brás até pode explicar isso melhor, porque esteve lá na Câmara por muito tempo, se estaria perdendo prazo e haveria necessidade de votar isso tão rápido. Eu, particularmente, acho que não deveria ser aprovado nesse momento um reajuste, por mais que a gente coloque essa situação. Talvez a gente tenha a situação dos servidores, que muitos às vezes ganham pouco, mas o momento é muito peculiar. E agora, falar em reajuste, talvez, do salário do prefeito, vice-prefeito, secretário, dos próprios vereadores, talvez não fosse conveniente nesse momento, porque já não é um salário ruim, é um salário bom. Para os padrões que a gente vive e padrão de Brasil, eu acho que não há necessidade da gente colocar em pauta esse reajuste nesse momento. Na terça-feira, eu conversei com o Vitor Porto a respeito de um áudio que estava circulando pelas redes sociais, atribuído a ele, dizendo que ele pediu vistas um projeto, o projeto de aumento salarial de servidores públicos. Eu conversei com ele e ainda bem que ele foi contrário à votação de hoje com relação ao aumento do próprio salário, prefeito. Eu digo ainda bem, porque senão aí não tem nem como falar que você está inventando história. Na terça-feira eu dei espaço para ele, falei, só pode se justificar a respeito do áudio. Ele explicou a questão, que não tem tanta necessidade da gente abordar ela agora, porque já é uma questão passada. Fato é que o áudio é falso, enfim. E aí eu perguntei se havia alguma novidade, até com relação à CPI, ele deu algumas justificativas, não falou mais nada. Tudo bem. Agora acontece essa reunião extraordinária, como o doutor bem disse. Enfim, vamos aguardar e esperar que os que pregam a renovação coloquem a mão na consciência e se recordem do que falaram da campanha, né? Com suspeição de Moro em pauta, STF retoma processo de Lula. Placar é de 6-2. Esta será a última parte do julgamento iniciado no dia 15. O destino dos processos de Lula e a suspeição do ex-juiz da Lava Jato estão na pauta da corte. O Supremo Tribunal Federal retoma nessa quinta-feira o julgamento sobre a competência da segunda turma para decidir sobre a suspeição do ex-juiz federal, Sérgio Moro, em relação ao caso do triplex do Guarujá, envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Até o momento, o placar é de 6-2 pela competência do colegiado, de forma que a maioria dos ministros optou por referendar a competência da segunda turma. Votaram pela permanência do entendimento do colegiado os ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. O relator Edson Fachin e o ministro Luiz Roberto Barroso votaram contra a decisão da segunda turma. Depois de decidir, por maioria, que a 13ª Vara Federal de Curitiba não poderia ter julgado o petista, os ministros decidiram que os processos do ex-presidente devem ser julgados pela Justiça Federal de Brasília. Os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Rosa Weber e Carmen Lúcia votaram para enviar os processos para a Justiça Federal de Brasília. Nunes Marques, Luiz Fux e Marco Aurélio Melo votaram para mantê-los em Curitiba. Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes pediram para que os processos sejam enviados para São Paulo, doutor Douglas. Então, na verdade, a gente já havia conhecido essa posição na semana passada, que já havia formado maioria, né, para levar o processo do Lula, a questão da competência, para a Justiça Federal de Brasília. E agora tem a questão da suspeição. O ponto que mais pega aqui é porque, julgando a questão da suspeição, nós estaremos diante de uma situação que busca inviabilizar o aproveitamento das provas produzidas lá em Curitiba. Até foi levantado pelo ministro Gilmar Mendes essa questão, que todas as provas que foram obtidas em Curitiba, dos processos aos quais foram julgados pelo juiz Sérgio Moro, entende-se que elas não poderão ser aproveitadas
bem em razão da suspeição que está sendo julgada. Ela já foi julgada na segunda turma e agora está referendando o que já havia sido julgado na segunda turma. O Pleno está referendando aquela decisão de suspeição do juiz Sérgio Moro. Enfim, o ponto que se coloca é que o Lula está livre, leve e solto e com plenas condições de ser candidato na próxima eleição. É o que ficou decidido nesse imbróglio todo das últimas decisões, tanto de competência como de suspeição. Vai começar um processo novamente do zero e Deus sabe lá quando vai ter uma decisão novamente. Eu acredito que talvez a gente não veja mais o Lula inelegível, até porque ele já está com, salvo engano, mais de 70 anos. Eu acho que essa questão de ver inelegibilidade dele não vai acontecer mais. Doutor Douglas, os seus netos verão o fim desse julgamento, doutor Douglas. Os seus netos. Não, o Lula vai morrer antes de concluir. Escuta, se ele morrer antes, nós não queremos que isso aconteça não, Deus me livre. O que eu quero dizer é o seguinte, mas caso morra, vamos dizer assim, o objeto da causa, a causa morre? Não tem mais objeto, aí não tem mais sentido julgar, não tem réu. Pois é, o que eu fico imaginando, eu vou me colocar aqui como brasileiro, no sentido mais comum do mundo, que é aquele assim, que está desalentado. Porque uma coisa que é unanimidade hoje é o STF, ele não consegue agradar a ninguém. E não digo que a lei existe para agradar, não. Mas o que eu entendo é que a coerência morreu. A coerência morreu logo depois da Lava Jato. E aí, pode começar a apontação de dedo, mas houve uma imensa parceria entre Congresso, entre alguns ministros e entre o próprio governo federal e ali um ou outro ministro que tinha um aspecto um pouco mais voltado à punição de quem errou, não sei por que razões, o que está no subsolo ou no subterrâneo dessas decisões. Quem era favorável já ficou contra, quem estava na dúvida também se reposicionou, e aí o pessoal é aquela história. Eles ficaram com vergonha, mas seguir adiante. Eu nunca imaginei que eu ia ver essa questão dessa forma, doutor Douglas. E acho que o precedente que abre dentro do Brasil como um todo, no cidadão comum, é que ele não pode confiar. Sabe, ele não pode confiar na Suprema Corte Brasileira, que se perde em debates, que vai em qualquer programa, que debate com qualquer um, que não se resguarda da sua postura e da sua própria importância. Se ao mesmo tempo nós tivemos um Joaquim Barbosa, que trouxe o STF para o centro das discussões, e isso não foi ruim, por outro lado, a qualidade de alguns ministros fez com que cada vez mais o pessoal agisse muito mais pela euforia do picadeiro, pela euforia dos aplausos, do que necessariamente pelo cumprimento das leis. Porque me parece, pelo tempo transcorrido, se o Moro era parcial e se as provas não eram válidas, essas decisões teriam que ser tomadas alguns anos atrás. E não no ocaso quando justamente o próprio Moro nem mais juiz ele é. Então me parece que há um descompasso e que as decisões do STF, mais do que nunca, elas estão alinhadas com interesses outros que não o cumprimento da justiça, e isso é muito doloroso. Isso dói em mim como brasileiro, como cidadão, como alguém que sempre acreditou e confiou na justiça, que ela seria capaz de resolver os problemas do Brasil. Eu já disse isso, tem isso gravado aí, fala minha de alguns anos atrás, onde eu dizia que a justiça conseguiria fazer aquilo que os políticos não conseguiram. E hoje eu estou observando dizer, ou pelo menos observando, que a justiça é capaz de fazer coisa que talvez nem os políticos seriam capazes. Obrigado, Matheus. Quando foi colocada a questão da prisão do presidente Lula, e às vezes aventava essa possibilidade, ninguém acreditava, né? Não, ninguém chega em político poderoso, não. E depois da Lava Jato, a gente mudou essa opinião, né? A gente viu a prisão de inúmeros políticos influentes e empresários, uma situação que nunca se imaginava antes no Brasil. Só que agora o que a gente vê é um desenrolar diferente, né?
que talvez as pessoas tivessem razão lá atrás, de que realmente é muito difícil atingir pessoas poderosas e com influência. Eu aqui não estou entrando no mérito, mas da questão do julgamento, a questão de legalidade, se é correto ou não, mas numa situação da perspectiva do povo brasileiro em relação à justiça. É isso então, doutor Douglas e Brás Paulo, quadro em pauta de hoje. Muito obrigado pela participação de ambos. O Brás Paulo continua aqui no estúdio comigo, porque a gente tem uma conversa aqui com a Bethânia daqui a pouquinho. Forte abraço, obrigado, tenha uma ótima noite. Valeu, doutor Douglas, grande abraço, e apesar dessa desolação, não vamos desanimar. Não vamos desanimar, viu, doutor? Fica duro aí.